Estamos ao vivo com o Jake Neto. Muito feliz de ter o Jake aqui de novo com a gente hoje. Vou passar o filminho da Full Sail para dar tempo da live estabilizar. E daí a gente já volta para conversar, Jake. Só um Manda lá. minutinho, já voltamos. Aê, fazia tempo que eu não vi esse filminho. Tava passando outro, tava até com saudade desse. Jake, seja muito bem-vindo aqui para conversar com a gente. Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, quem é você e onde você está sentado. Vamos lá. Meu nome é Jake Neto. Eu estou diretamente aqui do Grupo BKS em Miami. Sou o VP do Grupo BKS e também o vice-presidente de aquisições de uma plataforma digital chamada Kinopop, uma nova plataforma que foi para o Brasil em meados de março desse ano. A gente começou a operação no Brasil. E, basicamente, a BKS como um grupo, vocês devem conhecer pela frase de símbolo de impacto da BKS, que é a versão brasileira BKS, onde a BKS surgiu aí há 62 anos atrás, fazendo as grandes dublagens, aí a localização de Disney, Fox e Turner por muitos anos, aí por agora 62 anos. Muito bem. E hoje a nossa conversa vai ser sobre VOD, certo? Certíssimo. Conta o que é VOD, por favor. VOD é Video on Demand. E as pessoas conhecem muito por streaming, conhecem por outros nomes. As pessoas pensam em VOD, principalmente no mercado brasileiro, já pensam em Netflix. Atualmente pensam bastante em Amazon, né? Mas existem muitos VODs e formas diferentes de VODs. Então, eu vou explicar as 3 formas diferentes de VOD que existem no mercado primeiro. Então, existe o AVOD, que é o Advertising Video on Demand, que seria um modelo muito parecido com o YouTube. O YouTube é um Advertising Video on Demand, onde você tem um conteúdo e, na troca, você tem que assistir um break publicitário. Tem o SVOD, que é Subscription Video on Demand, que seria qualquer serviço de VOD que você tem que assinar, pagar um fee por mês, e você tem o serviço, um pacote inteiro de filmes e serviços, como o próprio Netflix, e o Kinopop também é um serviço de SVOD. E crescendo agora, por conta da demanda do Covid, o TVOD, que é o Transactional Video on Demand. Ou seja, você quer aquele filme, aquela série que acabou de lançar e você não tem, então você vai lá no Transacional, numa Apple Store ou no Now, que é muito popular aí no Brasil, e você tem como alugar o vídeo recente que lançou no cinema e que os cinemas todos estão fechados. Você tem como alugar e fazer o transacional desse conteúdo. E quem que são os profissionais que estão trabalhando? Quão acessível é esse mercado para os produtores e para a galera que trabalha com produção audiovisual? É importante entender como o cenário está mudando, tá? No mercado americano existem 300 grandes plataformas de VOD atuando no mercado. O mercado de AVOD nos Estados Unidos é um mercado gigantesco e com uma receita extremamente promissora para os próximos anos, maior até em termos de forecast do que o SVOD, um Netflix da vida, mas que é um serviço excelente por si só. Eu sou fã de todos os serviços de VOD. O profissional de VOD ele vem mudando, tá? Antigamente, esses profissionais, em termos de diretores de aquisições, gerentes de aquisições, eles eram pessoas blindadas, quase inatingíveis. Hoje, com a popularização e a
grande crescente de plataformas digitais entrando no mercado, por exemplo, brasileiro, que hoje é um dos grandes celeiros, tá? Para você entender, hoje o mercado brasileiro é tão representativo para o consumo de conteúdo digital. A gente está falando que o Brasil é o terceiro maior público em termos de audiência de YouTube no mundo, tá? Perdendo para Estados Unidos e para a Índia. Então, assim, o território brasileiro é muito rico, com 149 milhões de usuários de internet, com mais de 300 milhões de aparelhos celulares conectados à internet. Então, a gente tem quase 2 aparelhos aí para cada usuário de internet no Brasil. A gente tem quase 2 aparelhos de celular conectados. Então, a gente está falando que, em termos de massa, é um dos grandes países em potencial. E só 7% do mercado brasileiro tem um serviço de VOD assinado. Então, assim, todas as plataformas, sejam HBO Go, a Pluto TV, que vai lançar em novembro no Brasil, a própria Disney Plus, que está sendo super esperada, foi um case no lançamento aqui nos Estados Unidos, todas elas estão indo para o Brasil e com conceitos muito claros em construir uma cartela de conteúdos locais, regionais. Então, todos esses profissionais de aquisições estão muito sedentos por conteúdo local. E vai ser muito promissor esse cenário de produtores brasileiros para essa nova onda de final de 2020, começo de 2021. A gente vai entrar numa próxima leva de ouro que os produtores já tiveram no passado com a entrada de home video, né? Os produtores vão entrar numa época de muita fartura de possibilidades de negócios e produção para essas plataformas de VOD. Como que você vê, Jay, que você acha que eu ainda enxergo muito, principalmente no pessoal mais velho, um preconceito ainda com a produção brasileira, né? Eu vejo esse pessoal da faixa dos 60 para cima, ainda olhando a produção brasileira, falando, filme brasileiro, não gosto, não acho legal, mas assiste novela, né? Agora cada vez menos, e tudo que você está falando, acho que a Globo, que é a maior emissora, né, que tem aqui, tem o Globoplay, e eles estão passando todo o conteúdo deles, tá? Eu fico acompanhando a movimentação deles de calçar, né, o Globoplay. A gente deu muita palestra pela Full Sail dentro dos estúdios da Globo, e faz mais de um ano já que eles me deram o primeiro cartãozinho do Globoplay, vai lá, entra lá, dá uma olhada, e eu cheguei em casa, comentei com os meus pais, e eles, imagina, quem que vai ficar pagando para assistir? Hoje eles assinam, e eles assistem, porque é o conteúdo de novela que eles gostam, que está lá. Mas eu ainda vejo uma certa reticência, assim, de se tem um filme que é brasileiro, eu ainda vejo, eu não sei o pessoal mais jovem como é que tá, porque o meu contato acaba sendo, né, para ver televisão e tal, minha família, eu sou a mais jovem, além do meu filho, que, por exemplo, não assiste, é outra cabeça, né, não assiste TV. Como é que você vê isso? Porque, assim, você está falando que existe um supermercado de um mercado grande que está se formando para final desse ano, começo do ano que vem, para os produtores e as plataformas VOD. Eu sei que você está nos Estados Unidos, mas você conhece muito o mercado brasileiro. Como é que você vê o mercado brasileiro para assistir conteúdos nacionais? Essa é uma pergunta muito interessante, tá? Em geral, esse preconceito que o conteúdo brasileiro não serve, ou que ele não é tão bom, é um preconceito muito do mercado que cresceu com enlatados americanos, tá? E sempre valorou melhor um produto americano do que um produto brasileiro. Mas eu vou trazer alguns feedbacks, tá, quanto a isso. Primeiro que existe uma crescente de produções brasileiras em termos de qualidade, já indo para plataformas digitais e já sendo produzidas especificamente para plataformas digitais. Eu gosto de um exemplo de um produtor que ele é parceiro, eu tenho ele como cliente também aqui dentro do grupo BKS, que é a Boutique Filmes, que produz o 3%, que é uma série de Netflix. É um original Netflix, está indo já, acho que para a 4ª temporada, se não me engano,
E a série vem numa crescente muito grande, mostrando a construção dos produtores crescendo junto com os feedbacks do canal. E aí que tem a grande valia nisso tudo, porque os produtores que estão agora fornecendo e começaram a fornecer conteúdo para VOD, eles começaram a entender esse jogo. Que eu vou dar um exemplo muito interessante, que eu ouvi uma vez num evento, e eu acho que é isso, tá? Basicamente, quando a gente compara a um novo formato de contratação, é quase pensar numa receita de pão, literalmente pensar num case de padaria. Se você vai numa padaria e pergunta para o dono da padaria, fala assim, o que você vai produzir hoje? Ele já tem de cabeça o que ele vai produzir. Ele vai produzir tantos pãezinhos franceses, tantas baguetes, tantos pães de queijo, porque ele conhece o público consumidor dele. As plataformas de VOD estão exatamente no mesmo caminho. Eles conhecem o consumidor dele em termos de experiência a fundo. Então, ele vai chegar para o produtor brasileiro e vai falar assim, eu quero um conteúdo exatamente com essa narrativa, com esse tipo de personagem, com esse tipo de fotografia. Ele vai dar a receita de bolo que ele já tem as métricas do canal dele, o que o público responde melhor. E o produtor que fizer a receita ao contrário que estava acostumado a fazer, ao invés de levar um produto pronto, perguntar para a plataforma o que ela quer em termos de exibição, esse produtor ele vai sair na frente, porque ele vai construir um conteúdo com a narrativa que a plataforma precisa. Então, é exatamente o mesmo conceito da padaria. Então, você pensar, imagina que o padeiro decide fazer um pão diferente, com recheio diferente, e coloca na padaria. Não vai vender. Por quê? Porque o público consumidor quer aquele determinado produto sempre. Um produto inovador poderia vender mais? Sim, mas ele vai ter que construir a história dele. Então, as plataformas de VOD já vêm com uma métrica, então elas simplesmente passam para o produtor, falam, esse produto vende mais. Então, o produtor pega aquela narrativa e vai construir um novo produto. É interessante a gente falar o que vem sendo construído, o que é sucesso. Por exemplo, eu sou fã de Game of Thrones, por exemplo. Né? Game of Thrones, uma baita série do grupo HBO, e basicamente a narrativa tem uma construção, onde a velocidade dos primeiros episódios, dos primeiros 5 minutos de cada episódio é muito alta, daí o episódio se torna mais morno no meio, e eles aumentam a velocidade da narrativa no final para te travar num gancho para o próximo episódio. Isso é um conceito, uma fórmula de todas as grandes séries de temporadas de plataformas de VOD. Porque diferente de TVs, que você tinha que esperar para a próxima semana, na plataforma de VOD você engata um episódio no outro, um episódio no outro, um episódio no outro. E, na verdade, o segredo, a plataforma quer que você assista a temporada inteira. Se você para no meio de um episódio, eles vão enxergando essa métrica para entender por que você parou, por que você descontinuou e por que você não tem interesse num conteúdo. E agora, só para terminar a tua pergunta, por exemplo, conteúdos brasileiros. Eu tenho muitos conteúdos brasileiros no Kinopop, muitos, né? E é interessante que alguns conteúdos, inclusive conteúdos nostálgicos, que a gente pode chamar de conteúdos geek, né? Como Trapalhões, por exemplo, performam muito melhor do que conteúdos novos, porque no meu perfil de usuário, a gente está falando de um perfil de usuário um pouquinho mais velho. E esse perfil de usuário um pouquinho mais velho, ele quer conteúdos nostálgicos. O que não é, em geral, o perfil de usuários padrão de um mercado. Que normalmente o perfil de usuário padrão de mercado é 80% num target 13 a 35, que é o jovem adulto, né? E esse jovem adulto normalmente quer thriller, que é coisa enlatada de fora. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, as plataformas querem um pouco de tudo e os conteúdos brasileiros vêm crescendo no gosto e na produção com as plataformas digitais.
Uma das coisas que eu acho mais geniais do VOD é a inteligência de tecnologia, né? Isso da quantidade de informação que você passa a cada clique que você dá ali na plataforma, você está passando uma informação. Eu acho isso sensacional para a gente poder ser mais assertivo falando comercialmente, né? O que vende, o que as pessoas querem assistir, o que elas assistem várias vezes, o que elas põem na lista. Eu fico, hoje em dia, para eu clicar num negócio, eu paro 5 minutos para pensar, quero clicar nisso, quero receber post de remarketing disso aqui, quero reminder, quero e-mail. Eu acho sensacional, acho uma baita ferramenta. Agora, Jake, falando para o produtor, financeiramente, onde está, como é que ele ganha? Onde está a possibilidade de retorno financeiro para a produção dele? Como é que ele negocia com as plataformas? Como que é essa relação profissional do produtor? Olha, uma ótima pergunta, porque é onde todos os produtores que a gente começa a conversar vêm, né, justamente nesse discurso. Hoje, plataformas digitais, em termos gerais, elas existem vários modelos de comercialização, ou seja, várias maneiras de você negociar um título com uma plataforma digital. A grande maioria oferece uma modalidade chamada revenue share, que seria participação de receita. E que isso, basicamente, para uma conta rápida, é a receita total da plataforma, retirando custos operacionais, sobra uma coisa que a gente chama no Brasil de margem de contribuição bruta. Da margem de contribuição bruta é separado um percentual muito significativo para ratear por todos os provedores de conteúdo proporcionalmente ao watch time, ou seja, quanto mais visibilidade um conteúdo tiver, ele recebe mais ou menos, tá? Então, essa é a grande maioria das plataformas tem oferecido esse tipo de remuneração. Qual é a grande vantagem disso? Primeiro, que oferece uma receita recorrente. Então, uma receita todos os meses oferece uma receita para aquele provedor de conteúdo. Então, seja pouco, seja muito, a receita vem todos os meses. Número 2 é a crescente entrada de plataformas digitais no mercado, e quase todas as plataformas não exigem uma exclusividade, o que isso era muito tradicional em canais a cabo e canais abertos. Então, as plataformas, elas trazem o conteúdo do provedor de conteúdos, ou seja, um produtor, e eles abrem de uma maneira onde você pode estar no Amazon, pode estar num Kinopop, pode estar em outras plataformas de VOD existentes no mercado brasileiro, ao mesmo tempo coexistindo, sem trazer uma rivalidade. Porque a rivalidade se dá nos originals. O que seriam os originals? São os conteúdos originais. O Netflix é uma das maiores plataformas com volumes de originais hoje no mercado. São mais de 800 conteúdos originais hoje do Netflix dentro da biblioteca deles. E a Amazon vem crescendo também. Os originals, basicamente, o que são? É a segunda modalidade do produtor vender para uma plataforma digital, que é produzir especificamente para a plataforma. E aquele conteúdo se torna bloqueado só para aquela plataforma. Então, é uma aquisição total daquele conteúdo. A propriedade passa a ser da plataforma digital. Então, essa compra é uma compra muito mais agressiva, é um one shot só, é um pagamento de straight fee, e o produtor basicamente produz para o canal. Essas são produções maiores, e é interessante a gente falar um pouco de oportunidades. As plataformas de VOD hoje já têm fornecedores específicos para original, né? Então, em geral, uma plataforma grande já tem uma dezena ou algumas dezenas de produtores que já fornecem com uma maneira muito cíclica conteúdos, mas eles querem coisas novas. Então, para esses conteúdos novos, eles compram com valores de oportunidade. Então, a minha orientação para um produtor é não pensar em um big pocket, ou seja, uma grande oportunidade, sendo que ele não tem uma relação com a plataforma, fazer uma grande venda. Ele tem que construir uma relação. Ele fazer uma produção muito oportunidade, uma produção de low cost, inicialmente com uma plataforma, para criar um vínculo de relacionamento, e aí
ele ir escalando e produzindo coisas maiores, e a segunda, a terceira temporada cada vez melhor e mais cara também. Então, minha orientação existem as duas formas, ou via revenue share, e isso é para produção pronta, e a segunda é para produções novas, começar pequeno para ir crescendo em termos de relacionamento com a equipe de programação de cada plataforma. Acho que, no fundo, como é que chama seu amigo do Liga da Mata? O Sérgio? Sérgio, ele tá aqui. Da última vez eu falei, boa noite, Lígia. Aí ele me corrigiu, falou, não é Lígia, é Liga da Mata. Não precisa usar óculos. O Sérgio está colocando aqui que o produtor brasileiro precisa aprender a produzir produto em vez de sonho, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, assim, de se profissionalizar, não no sentido da produção, mas no sentido de enxergar essa produção como um produto, né? Que precisa ser. É que nem quem faz game que faz para si mesmo, né? Não faz para quem vai jogar. Tem que conhecer a audiência e fazer voltado para a audiência. É difícil esse balanço nessas carreiras que são mais voltadas para a arte, porque eu acho que todo mundo, quando entra se enxergando, né? Vou fazer aquele filme, aquela obra de arte, eu vou fazer aquele game, eu vou fazer aquela música, e aí quando você vai vender para o mercado, muitas vezes o mercado quer o enlatado, né? Então como é que você faz esse balanço? Carol, é muito amor, eles são muito apaixonados pela obra deles. Na verdade, isso é natural. Imagina que cada obra de um produtor é o filho deles. Mas o amor em excesso estraga, até com a relação com um filho. Um amor demais estraga um filho, né? Que a gente fala. E o amor demais numa propriedade intelectual também estraga a propriedade, porque quando você não aceita insights de fora, ou seja, referências, o mercado está batendo na porta do produtor, fala assim, não produz assim, produz assado. E o cara fala, não, a minha ideia é a ideia matadora, genial, eu vou produzir assim. E ele produz. E assim, pode ser um produto interessante, mas se o mercado está sinalizando para ele que ele poderia produzir de uma outra forma que seria mais comercial, significa que ele perdeu um apelo comercial muito importante. E é esse negócio que a gente fala assim, é muito amor, é muita paixão de ser um filho teu e você empregando o teu DNA, e que muitas vezes tem que tirar um pouco do amor e colocar o negócio na frente. Tem que lembrar que é um negócio, né? Que é um negócio, efetivamente é um baita negócio. É um negócio, não é um hobby, né? A não ser que você queira tratar como hobby, mas é como qualquer trabalho, né? Nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer fazer, sempre tem um pedacinho do que você não quer que vem junto e que você tem que fazer. Isso tudo que a gente tá... Você conhece aquele canal Condzilla? Godzilla, sim, ele tá enorme esse canal, é impressionante hoje o poder de produção desse canal. Isso que eu ia te falar, a gente tem um graduado nosso que é o Felipe Schmidt, que é um dos diretores de fotografia do Condzilla, e eu fiz uma entrevista com ele, e aí eu perguntei, né, falei, Felipe, qual o clipe que você mais gostou de gravar? Aí ele falou, putz, não sei, Carol, se eu te falasse, eu tenho um monte de imagem misturada que vem na minha cabeça, porque é tão rápido, e a gente tem uma maquininha tão azeitada de fazer, que eu lembro das cenas, mas eu não sei te falar o clipe, olhando o clipe inteiro, porque já vem outro, vem outro, vem outro. Aí eu pedi para ele me explicar, e ele me mostrou, né, me contou um pouco da história do Condzilla, e de como eles, como eles organizaram uma maquininha de quem é a equipe, que é tudo terceirizado, e chama essa equipe a um dia de filmagem. Eles filmam muito em comunidade, então tem um agendamento lá que tem que ser feito de levar equipamento e tal. Filma em um dia, volta, já vai para corte, cortou, já vai para a primeira edição, vai para o cliente, X tempo tem que ser aprovado, faz a segunda edição, acabou, tá pronto, e em no máximo 10 dias você tá com o teu clipe na mão, e é uma coisa atrás da outra. E eu fiquei pensando, falei, claro, e no final você olha, tem uma marca Condzilla, assim, que você assiste, você enxerga, né, não é que eles fazem qualquer coisa, é super bem feito, uma produção bacana pra caramba, mas eles conseguiram imprimir esse ritmo, que eu acho que às vezes no pessoal de audiovisual, de peças maiores, né, eu acho que fica talvez até pela falta de volume, né, mas eu gostei muito, e eu lembrei agora disso por conta do que você estava falando. É interessante, assim, muitos dos produtores brasileiros,
eles têm dois chapéus, né? Muitos produtores fazem serviços publicitários, em que no serviço publicitário ele tem que ser rápido, dinâmico, on briefing, né? Ele recebe um briefing, produz rápido e entrega. E naquele momento ele é extremamente comercial. Mas quando ele tira o chapéu publicitário e vai para o chapéu artístico, ele se perde, ele vai e volta com o projeto acaba perdendo identidade durante a construção, porque tantos insights, gente querendo imprimir um DNA dentro da própria equipe, cada um quer deixar um legado, né? O Leave a Legacy, né? Então, cada um quer deixar um legado, uma impressão digital no projeto, e o projeto acaba se perdendo durante a construção. Então, eu acho que é muito disso, Carol. Eu acho que, assim, hoje, tem aquela frase, né, célebre, né, que o ótimo é inimigo do bom. Porque quando você tenta ir para uma excelência, você acaba perdendo a produtividade e você acaba não entregando o que você se propôs a entregar inicialmente. Então, assim, hoje nos cenários de plataformas digitais, a velocidade é muito importante. Porque você lançar 1 mês depois, 2 meses depois, você pode perder não só uma janela importante, quanto você pode perder uma receita muito significativa. Então, timing é tudo hoje, tá? Imagina, eu vou falar uma coisa muito interessante sobre o nosso momento atual. Nunca se teve tanto crescimento em plataformas de VOD quanto nesses últimos 3, 4 meses aí por conta da pandemia. Muitas pessoas mais velhas, senhores de idade, que não acessavam plataformas digitais, hoje eles estão viciados em plataformas digitais porque por conta do Covid, eles tiveram que assistir alguma coisa que não fosse os canais tradicionais que eles tinham à disposição. E com isso, mudou-se o comportamento, né? Então, imagina os produtores que colocaram conteúdo nas plataformas digitais um pouquinho antes do advento do coronavírus. O quanto a receita cresceu. Então, assim, hoje números de YouTube estão enormes e, assim, houve até uma certa compensação, porque houve uma retirada de receita, não é receita seria a palavra, seria de publicidade de conteúdos infantis, por conta de uma nova normativa, por exemplo, de YouTube infantil. Não sei se você sabe disso. E os grandes produtores de canais de YouTube infantil tinham perdido drasticamente a receita. E houve uma recomposição pela crescente onda de visibilidade desses conteúdos, porque todo mundo está 100% conectado agora, né? Então, imagina o timing de um produtor que tirou o pé, não colocou conteúdo novo durante a pandemia. Mas ele não colocou porque ele segurou há 8 meses atrás. Então, ele não tinha conteúdo para pôr. Por mais que você não cria de um dia para a noite, né? Você não cria do dia para a noite. Então, Carol, realmente o que você falou do Godzilla tem tudo a ver. Timing hoje é tudo em plataformas digitais. O Wesley Rodrigues, a gente está quase no finalzinho aqui, mas eu queria comentar que o Wesley Rodrigues, ele está colocando também da questão da qualidade da conectividade da plataforma, né? Não só a produção, mas que se a plataforma não tiver uma qualidade bacana de conexão e de qualidade de imagem, que as pessoas acabam também não optando pela plataforma. Como é que você vê isso? Na verdade, isso é muito interessante, mas a maioria das plataformas hoje entregam uma qualidade técnica muito boa, porque os custos hoje de tecnologia por trás de uma plataforma digital derrubou, ou seja, a gente tem custos muito menores e tecnologias muito mais bem desenvolvidas. São poucas plataformas que não tenham um suporte de tecnologia para entregar uma qualidade, digamos assim, de vídeo. Então, assim, hoje vai muito mais pela resolução hoje num device, numa tela que você tenha, porque hoje como é que funciona o streaming? Só para você entender. Você tem um arquivo em
em high quality, lá estocado no nosso servidor. Na hora que eu vou fazer o streaming para o seu celular, ele lê a definição de tela que tem o seu celular e entrega de acordo com a capacidade de tela do seu celular ou da sua televisão. Se sua televisão não suportar aquela qualidade, ele diminui a banda e entrega numa qualidade menor. Então, assim, hoje, a qualidade de streaming, eu não vou falar em termos gerais, mas 90% é muito mais ligada ao device, ou seja, ao aparelho, do que realmente a plataforma. Que todas as plataformas hoje, que estão sendo comercializadas no mercado de uma forma maciça, assim, elas têm basicamente a mesma tecnologia por trás. A tecnologia de compressão e de streaming são basicamente a mesma para todas. Entendi, muito legal, obrigada por compartilhar isso com a gente. Já estourou nosso tempo aqui para variar. Só antes da gente sair, queria contar para quem está assistindo a gente que a gente começa na semana que vem, junto com o pessoal da Super Cinema, um programa toda quarta-feira, às 5h30 da tarde, das 5h30 às 6h15, em que a gente vai entrevistar profissionais da área da economia criativa dentro do espaço de trabalho deles, então mostrando os brinquedinhos. E daí né, Carol? Vai ser interessante, vou aprender pra caramba. O Jake vai fazer dentro dos estúdios da BKS, vai mostrar pra gente os equipamentos, como funciona. Vai ser, então, na quarta-feira da semana que vem, das 5h30 às 6h15. A gente posta aqui novidades para vocês poderem acompanhar a gente. E é isso, estamos atrasados já que eu tenho que entrar em webinar daqui a pouquinho. Queria te agradecer, Jay, que a gente se fala de novo na quarta-feira. Muito obrigada. Sérgio, a gente posta aqui na página do Face, e aí vai ter o link, vai estar compartilhado aqui pelo nosso Face, através do link da Super Cinema. Então a gente vai avisando vocês, tá bom? Você não está seguindo a Full Sail aí, segue que aí aparece para você. Tá bom? O Sérgio vai precisar de ajuda da Full Sail aí, dos novos talentos formados pela Full Sail. Então, vamos falar. Ele falou, vende a Liga da Mata. Saindo daqui, eu ia falar, me dá o telefone do Sérgio, vamos entender o que a gente pode fazer com ele. Eu te mando, viu? Falou. Obrigada, Jake. Boa noite, pessoal. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.